Amém. Vamos a Gênesis capítulo 28, nós vamos ler aqui do versículo 10, tá? Ao 17. 10 ao 17, exatamente. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Ele estava aqui numa viagem, né? Ele tinha tido uma orientação da sua mãe para que ele viajasse para uma terra um pouco distante, onde ele ia procurar uma esposa, onde ele ia constituir uma família, porque ele estava com um problema familiar. O irmão dele queria matá-lo. Ele aqui já tinha pegado a bênção, né, do irmão. O irmão já estava indignado com ele. A gente viu semana passada que ele acabou fazendo uma negociação, vamos dizer assim, né, com o irmão, e pegou o direito de primogenitura do irmão. O irmão acabou vendendo para ele, o Esaú. E aqui o irmão, depois de tudo isso, não recebeu a bênção do pai e ficou indignado com ele e disse: eu vou pegar meu irmão e vou matar ele. Aí a mãe dele olha e diz assim: ô, meu filho, tu tem que pegar o beco, vai-se embora, vai atrás de uma esposa, vai construir tua família, porque teu irmão quer te matar. E eu não quero perder 2 filhos. Então, Jacó ali pega e vai embora. E aí ele começa ali a sua viagem, né? Versículo 11 diz: quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já se havia posto. Depois de viajar o dia todo, pegou uma das pedras do lugar e fez dela o seu travesseiro, e se deitou ali mesmo para dormir. Sonhou, teve ali um sonho. Eis que estava, só que não era um sonho daquele sonho que a gente tem quando a gente enche o bucho de baião de 2, não, né? Foi um sonho espiritual, foi um sonho de Deus, foi uma revelação de Deus. Eu já vi gente que enche o bucho de baião de 2 com toicinho, bota 3 ovos fritos em cima, come, o bucho fica em tempo de espocar, chega às veias, aparece, aí vai dormir e fica a noite sonhando, e Deus falou comigo, tem um sonho, eu quero saber. Não é esse tipo de sonho que ele teve, foi um sonho espiritual, foi uma forma em que Deus se manifestou para ele. Deus, na sua soberania, se manifesta para Jacó, e ele se manifestou através deste sonho. Foi uma revelação. Deus tem suas formas de falar conosco, né? Então, ele sonhou, e eis que estava posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu. O que ele viu? Uma escada. A escada saía da onde? Não, saía da terra. Ia até onde? Ela terminava no céu. Era alta, né? A escada, cujo topo atingia o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Nessa escada, anjos subiam e desciam. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse. Então, o Senhor perto dele, ele ouviu a voz. E ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque. A terra em que você está deitado, eu a darei a você e a sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Ele recebeu a mesma promessa que o avô dele, né? Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei até que eu cumpra aquilo que lhe prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse, ele desperta daquele sono, aquela visão que ele teve, né? Ele disse: na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar! É a casa
de Deus, a porta dos céus. Amém? Então Jacó, aqui a gente vê que ele estava no meio de uma viagem, no caminho, podemos dizer que num deserto, né? Num caminho, na estrada. E ele não estava ali num templo, ele não estava num culto, ele não estava num altar, ele estava em um ambiente natural, porém, aquele ambiente era muito mais do que um ambiente natural, era um ambiente onde Deus se manifestaria para ele. Ele estava ali fugindo do irmão, cansado, com medo. O irmão queria matar ele estava ameaçado de morte. Ameaçado de morte, com um problema familiar, uma dor de cabeça. E ele muito cansado da viagem, né? Imagina ali aquele pó, aquela poeira, o sol escaldante daquele lugar, e ele cansado já de noite, escureceu, ele não ia caminhar mais, e ele procura uma pedra, usa aquela pedra como travesseiro, e ali ele tem aquela visão no meio do nada. E naquela noite comum, o improvável aconteceu. O céu se abriu para ele. E ele vê aquela escada linda, aquela coisa linda, que saía da terra e até o céu, e anjos subindo e descendo, e o Senhor ali do lado, e o Senhor fala com ele e traz para ele essa revelação através de sonho, né? Ele viu, Jacó vê ali algo muito mais do que um sonho simbólico. Jacó ali, ele viu, gente, uma porta do céu, como a gente viu aqui. Ele viu muito mais do que um símbolo, ele viu um portal espiritual. Nós podemos entender aqui que Jacó vê, Deus permite com que ele veja, Deus revela-se a ele, e ele vê um portal espiritual aberto. Ele consegue ver, ele tem uma visão do mundo espiritual. Eu creio que não foi só um sonho de sono. Ele teve ali, Deus se manifesta para ele, e ele vê aquele portal espiritual aberto. Ele vê uma ligação visível entre o céu e a terra. Então ele tem ali, como vários momentos da Bíblia, né? Como o Moisés vê a sarça ardente pegando fogo, como os discípulos viram Jesus no Monte da Transfiguração, vários momentos em que a terra se comunica com o céu, em que a terra e o céu têm uma ligação, e alguém consegue, com os olhos abertos, ou mesmo que seja dormindo, enxergar essa magnífica revelação espiritual de Deus. Aquela escada não era apenas uma imagem bonita, embora fosse uma imagem muito bonita. Eu até gostaria de ver um negócio desse, né? Que coisa linda, anjos subindo e descendo, aquela coisa, devia ser uma coisa muito fantástica, cinematográfica. E não foi só uma imagem bonita, ela foi ali uma revelação. E aí a gente começa a estudar a Bíblia e começa a ver que existem lugares, existem momentos e existem atmosferas onde o mundo espiritual se manifesta. Estou falando isso não é para a gente ficar vendo anjo nos lugares, não, eu não estou dizendo para a gente ficar maluco, fanático, como tem uns malucos aí, os tal de profeta, é profeta? Como é aquele Mateus, você já viu antes aquele Mateus? Como é profeta, que se chama agora? Que ele fica falando com anjo, que aí fica aí, anjo, peraí, o anjo está aqui, anjo, fala, peraí. O anjo falou, anjo falou, não, isso é doideira, você tem que internar um cara desse. Quando Deus ele se manifesta, não é dessa forma, não é? Ele tem frutos, né? Você vê a vida da pessoa, é uma vida de propósitos, tem todo um contexto, não é? Então, mas existem sim portais espirituais que se abrem. Essa palavra de hoje vai nos ensinar que existem portais espirituais que se abrem e se comunicam com a terra. E a Bíblia mostra isso.
E esses portais espirituais podem levar, são acessos ao mundo espiritual, mas pode ser o mundo espiritual de Deus, do bem, como também pode ser o mundo espiritual do maligno. Sim, existem portais malignos que também se abrem e pessoas entram por ele e tem as suas consequências terríveis, né? E a pergunta é: que portais nós temos abertos diante de nós? Que portais nós temos acessado no mundo espiritual? Saiba você, qualquer pessoa, crendo ou não crendo, crente ou não crente, cristão ou não cristão, ela tem ligação com o mundo espiritual. Sem perceber, ela tem ligação com o mundo espiritual. Sem perceber. Essa semana eu atendi uma pessoa no trabalho que ela chegou triste. Aí eu perguntei por que ela estava triste. Ela disse: não, porque o meu cunhado, que morava aqui, vendeu tudo que tinha, foi para Manaus. Chegou lá, colocou um comércio, começou a prosperar, comprou, o comércio cresceu, comprou casa, comprou carro, se estabeleceu, ganhou muito dinheiro, estava muito bem de vida. Muito bem de vida, prosperando, com a família, crescendo, os negócios indo a todo vapor. Quando de repente algo aconteceu, que ele entrou em depressão. E essa depressão não durou muitos dias. A esposa, eles foram almoçar do trabalho. Quando voltaram do trabalho, a esposa ficou lá no comércio. E chegou alguém procurando por ele. E disse que ele, não, ele está lá em cima, no andar de cima. Quando alguém foi procurar ele, encontrou o corpo dele já empendurado numa corda. Ele havia se enforcado, se matado, tirado a própria vida. Não é? O que explica uma pessoa que está vivendo nesse material, nesse plano material, de uma forma próspera, bem, feliz, com a família, crescendo, aparentemente prosperando, ganhando muito dinheiro, carro novo, Hilux, comércio grande, e de repente tirar a sua própria vida. Porque, humanamente falando, ninguém faria isso. Humanamente falando, quem tiraria a vida seria uma pessoa que estava endividada, devendo agiota, sei lá. Mas aconteceu isso. Mostra aí claramente que em algum momento da vida dessa pessoa houve uma intervenção espiritual. Possivelmente alguma intervenção espiritual atravessou o seu caminho, ele acessou alguma dessas portas espirituais que o levou para essa decadência até a morte. Então isso é real, isso é muito real. Mas nós, na nossa jornada, que portas nós queremos abrir? Que portais nós podemos ter acesso? Que mundo espiritual nós queremos ver diante de nós e que experiências espirituais nós queremos para nós? Jacó, ele viu ali uma porta entre dois mundos. O mundo que ele vivia e o mundo espiritual de Deus. E ali o Senhor mostra para ele, naquela escada, que esses dois mundos tinham uma ligação, anjos subindo e descendo, e Deus, a voz de Deus falando com ele. Isso revela o quê? 3 verdades. Primeiro, o mundo espiritual é real. O mundo espiritual é real. Creia ou não creia, isso não impede nada. No sentido de, eu não creio que isso acontece, mas isso não, a pessoa não crê, não significa dizer que vai deixar de existir. Não, crê ou não, continua existindo. É real. O mundo espiritual é real. Primeira coisa. Segundo, existe interação entre céu e terra. Existe. Você pode ter certeza, entre céu e terra existe uma ligação. Espiritualmente falando, existe. Quando a gente fala céu, gente, não estou falando esse céu aqui das nuvens, não. É o mundo espiritual, tá? Terceiro, Deus escolhe se revelar em momentos estratégicos na nossa jornada. Durante a nossa caminhada, Deus ele se revela para nós. Ele quer se revelar para nós.
A gente tem que estar preparado para perceber as coisas espirituais que acontecem na nossa vida. Às vezes são oportunidades, às vezes são chamados, Deus chega e chama, ei, quero você para fazer tal coisa, eu te escolhi para tal coisa. É o chamado espiritual de Deus. A gente não pode perder. Amém? Tem certos momentos na nossa caminhada que Deus vai se revelar para nós profundamente. A gente não pode ser tão incrédulo de não enxergar esses momentos. De não enxergar de forma espiritual essa comunicação que Deus está tendo conosco. Porque se não enxergarmos, nós vamos perder certas oportunidades, certas bênçãos, e vamos ser pessoas naturais, como qualquer uma pessoa nesse mundo vive. Jacó, ele não estava ali em Betel por acaso. Ele estava fugindo sim, mas ele estava ali num projeto de Deus, num propósito. E muitas das vezes nós achamos que estamos fora do plano de Deus, mas não. Você pode pensar que você está fora do plano de Deus, não está. Deus está no controle de todas as situações. Mesmo que você esteja num caminho fugindo, Deus vai lá e vai te encontrar. Você pode ter certeza disso. A escada, ela representa a comunicação entre Deus e os homens. Ela representa também um governo espiritual de Deus sobre a terra. E ela representa um acesso. A escada leva a gente de um lugar ao outro. Escada leva você de um lugar a outro. Então ela representa um lugar de acesso, juntamente com uma porta, com um portal, né? Você vê lá que João, capítulo 1, versículo 51, Jesus fala algo interessante. João, capítulo 1, versículo 51. O próprio Jesus, ele fala assim, olha, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 51. Em verdade lhes digo que vocês verão o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Olha aí. Está vendo? Jesus aqui mostrando mais um portal. O que é isso? O céu aberto, os anjos de Deus subindo e descendo? É um portal. Jesus falando de um portal, de uma porta de acesso entre nós e Deus, através dele. Por quê? Você vê aqui, ó, sobre o Filho do Homem, ele está falando dele mesmo. Porque lá na frente ele vai dizer, eu sou a porta. Jesus é a porta. Não é? Jesus é a porta. Jesus é a porta de entrada do céu. Jesus é a maior porta. Não é? Mas o princípio espiritual permanece. Claro, eu estou falando, não estou dizendo que existem outras portas além de Jesus. Não, estou dizendo que Jesus é a porta. Jesus é o caminho, a verdade, a vida e a porta. Mas existem ambientes em que tem portais espirituais que se abrem para acessar o mundo espiritual. Eu zapeando a internet anteontem, esses dias, zapeando a internet rapidinho e vi uma matéria do aquele canal GNT mostrando, eu não lembro o nome do chefe lá, mas é até aquele humorista Paulo da Globo, né? Ele fazendo uma reportagem no não sei quem de Bita, pai de Bita, lá no Maranhão, um famoso pai de santo do Maranhão, e ele fazendo lá uma reportagem lá, e mostrando o terreiro, uma coisa mais enorme, uma mansão, e mostrando lá como é que funcionava o tal de um tererê, sei lá como é que é o nome, que é um tipo de umbanda, eu nem sabia que existia isso, onde se abrem ali portais e descem naquele lugar, ou naquele tipo de ritual, espíritos, demônios, que a gente sabe que são demônios, descem ali e entram nas pessoas para fazer certos trabalhos. Aí ele ele entrevistando a filha desse famoso pai de santo, que já morreu, e ela começou a contar que o pai dela tinha clientes famosos, inclusive presidentes. Ela dizendo, né, que o meu pai
chegou a colocar na cadeira da presidência homens, presidentes, que procuravam ele para fazer grandes trabalhos, grandes artistas, grandes cantores, eram clientes dele, e inclusive presidentes que foram colocados na cadeira de presidente do nosso país por causa do trabalho dele. Aí foi mostrar o closet do homem, o tamanho desse aqui, o closet, com as roupas que ele usava para chamar as entidades. Cada entidade que descia através desse portal, desse ritual, vestia um tipo de roupa. Então, ou seja, o mundo espiritual, ele é real, ele existe. E às vezes tem gente que não está nem aí para isso. Não é? E esses portais podem ter acesso ao mundo espiritual e levar acesso às coisas boas de Deus, como às coisas más do diabo. Você pode ter certeza disso. A Bíblia mostra que onde Deus é honrado, olha só, onde Deus é honrado, uma porta do céu se abre. Onde Deus é honrado, uma porta do céu se abre. Quando a gente vem para cá para honrar a Deus realmente de coração, de verdade, com sinceridade, com coração realmente desejoso, puro, verdadeiro, quando a gente vem entregar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, a porta do céu se abre para receber. Amém? Mas onde o pecado é cultivado, uma porta de trevas também se abre. É mais ou menos assim, olha, para que portais se abram, tem que ter, para toda porta se abrir, tem que ter o quê? Uma chave. A porta de Deus também tem chave. A porta do diabo também tem chave. Inclusive, eles falando lá sobre matanças de animais. Esse ritual lá, eles fazem muita matança de animal. Inclusive, tem um vídeo feio desse pai de santo, que ele pega uma galinha viva, e ele morde o pescoço da galinha na hora, e ele arranca ali o pescoço da galinha, manifestado ali com aquela entidade, e mata aquela galinha viva na hora, derramando aquele sangue, para aquela entidade acessar aquele lugar onde eles estavam. Terrível. Terrível. Muito horrível. Não é? São oferendas que se abrem o mundo espiritual, o mundo maligno, não é? Em Apocalipse 3:20, Jesus vai dizer: eis que estou à porta e bato. Tem uma porta, ele está batendo, a porta é o acesso. Efésios 4:27 diz assim: não deis lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Dar lugar ao diabo é o quê? É abrir a porta para ele. Dar lugar para o diabo é dizer: entra, diabo. Abrir a porta aqui, a porta está aberta, pode entrar. Quando é que a gente abre uma porta para o diabo? Quando a gente dá uma oferenda para ele. Qual a oferenda do diabo? O pecado, a corrupção, aquilo que desagrada a Deus. Quando a gente faz isso para ele, está atraindo Satanás. Portas e portais espirituais se abrem também de várias formas, que a gente nem percebe, a gente abre portas espirituais. Vou te falar alguma delas. Primeiro, com palavras. Sem perceber, a pessoa fala certas palavras que abrem portais espirituais do maligno. Sabe qual é uma delas? Palavrões, xingamentos, murmurações. Você sabia que murmuração abre portas e portais para atrair demônios? A pessoa que passa o dia murmurando, às vezes já tão acostumada a murmurar, murmura muito, abre portais espirituais. A gente tem que ter muito cuidado. Às vezes a gente, sem querer, irritado, chateado, a gente vai querer descontar, descarregar a energia, a gente vai murmurar, murmura, e se torna pecado, e portais se abrem, e a gente vai sofrer consequências e nem sabe. Então cuidado, porque a gente pode estar usando essa nossa boquinha linda, maravilhosa, que a gente tem tanto cuidado, escova o dente, gargareja, bota
antisséptico bucal, vai ao dentista, cuida da língua, faz de tudo, gengivite, cuida de tudo, mas não cuida do que ela é capaz de fazer, acessar portais espirituais através de murmuração. Então vai vendo, porque de repente pode ter alguma coisa que está pegando na tua vida, e simplesmente é por causa da murmuração. De tanto você murmurar, portais espirituais estão sendo abertos na tua vida e está a tua vida amarrada. Escolhas erradas são outras coisas que fazem acessar portais na nossa vida. Escolhas erradas fazem portais serem acessados. Práticas, como certos pecados praticados, repetidos, sem arrependimento, sem confissão, sem arrependimento, aquela coisa repetitiva, praticada, vira uma iniquidade e se torna portais abertos. Que ali demônios têm acesso, entram e colocam doença, amarração, a vida da pessoa toda amarrada financeiramente, ela não sabe por quê. Por quê? Por causa de portais abertos, que ela mesma abriu com práticas de pecado. Às vezes, sem falar e sem praticar certas coisas, mas só em ela estar em certos ambientes, aquele ambiente já tem portal aberto. Que é outro lugar. Certos ambientes que já têm portais abertos. Muito cuidado, porque certos lugares já são oferecidos a demônios. Certos lugares já são consagrados a espíritos. E se você não tiver em vigilância, não tiver com uma preparação, uma proteção espiritual, você vai chegar naquele lugar e vai receber uma carga negativa que tem naquele lugar, porque naquele lugar tem um portal aberto. Porque foi oferecido a alguém. Então é sempre bom você, por exemplo, eu fui visitar um tempo desse, uma empresa, um rapaz dono da empresa me pediu, pastor, vem aqui porque a minha empresa está toda amarrada. A minha empresa está toda amarrada, eu não sei, eu não consigo vender, não entra um cliente na minha empresa. Eu cheguei lá, um clima pesado mesmo, sabe? Um clima assim pesado. Fui lá orar, fui ungir, um clima pesado. Aí eu comecei a conversar, puxar o histórico. Aí, o que funcionava aqui antigamente? Não, pastor, aqui antigamente era uma funerária. Aqui, justamente aqui nessa sala, é onde preparavam os cadáveres e os mortos ficavam aqui, era a sala de preparação deles e tudo. E aí eu digo, está explicado. O crente que o pessoal parece que não se converte, ouve palavra, ouve tudo, aí aluga um lugar desse, chega lá com os peitos abertos, bota as coisas dele para trabalhar e pega todos os portais que estão abertos naquele lugar, simplesmente. Aí vem reclamar que a vida tá ruim. Mas não tem sabedoria, não tem visão espiritual para entender. Ei, o macumbeiro, quando ele aluga uma casa, quando ele aluga um prédio, ele leva lá um sal grosso, ele leva lá arruda, ele leva não sei o quê, e ele faz o descarrego dele. O cristão não, anda com os peitos abertos, feito um bobo, pegando tudo quanto é coisa de demônio. Ei, preste atenção, a gente tem que ter visão. Amém? Tu pega uma coisa de alguém, cuidado. Às vezes uma besteira, a vizinha chega com um bolo para ti. Ô, vizinha, um bolo que eu trouxe para você, vizinha. Aí você, tá morrendo de fome, chegou bem na hora, me dá aí. Toma, menino, come também. Chega esse bicho caindo aqui pela boca, feito um desesperado. Ei, pss. Cadê a espiritualidade? Ali tinha uma coisa preparada. Ah, pastor, mas quem é de Deus não pega. Não pega se estiver preparado, meu irmão. Se estiver desligado, se estiver desconectado, sem vigilância. O que custa você pegar? Ah, é um bolo. Estou com fome. O que é que eu faço, pastor? Joga no lixo? Não sei, depende de cada um. Cada um tem uma fé. A Bíblia diz que tem uns fé para comer ou tem uns que não tem fé para comer. Se você tem fé para comer, apresenta ao Senhor. Se você tem dúvida, Senhor, apresenta aqui, pode ter alguma coisa que esteja quebrada toda maldição, eu vou comer, amém. Mas se você tem certeza que o negócio vem, joga no lixo. Se você tem certeza que é alguém que realmente pode, não vai arriscar, joga no lixo. Ah, eu vou estragar um bolo, pastor, melhor do que estragar a sua vida. Concorda comigo? Se você tem dúvida, a Bíblia diz, se tem dúvida, não faça. Então, parece besteira, mas tem ligação, tem coisa, sabe? O dia do, como é?
Cosme e Damião, São Cosme e Damião, que sai distribuindo balinha, saquinho de balinha, aí chega o menino, ai mamãe, ganhei um bocado de balinha, ô meu filho, glória a Deus. Aquelas balinhas estão todas consagradas. Você sabe que veio de lá, joga fora. Vai na mercearia lá e compra novo, tudo dito aqui, mamãe comprou isso aqui, está abençoado, come isso aqui. Na dúvida, consagra ao Senhor. Por isso que todo alimento que a gente vai comer, a gente tem que consagrar ao Senhor. Amém? Porque a gente não sabe. Pode vir um copo d'água, pode vir com um oferecimento. E a gente tem que ficar ligado, porque nós temos o Espírito de Deus. Quem entendeu diz glória a Deus. Tá certo? Então cuidado com certos ambientes. Tem gente que fica assim de bobeira, sabe que aquela casa tem, sabe que aquele lugar tem, sabe que... Não, peraí, meu irmão. Fique esperto. Certas pessoas que você tem acesso, que você vai lá falar com ela, não é assim não, a gente não pode ir com os peitos abertos não. Vai preparado, espiritualmente preparado. Porque o mundo espiritual é real. Amém? O mundo espiritual é real. Nem todo mundo está preparado para isso. Outra coisa que também abre portas, alianças. Certas alianças que a pessoa faz com pessoas erradas, que podem servir como portas, conexões. Cuidado com quem você faz aliança. Cuidado, você vai fazer uma sociedade, cuidado, quem é aquele sócio, aquela sócia, aquela pessoa que você vai tirar aquele dinheiro junto. Nós vamos fazer, o crédito amigo, até um crédito amigo, cuidado. Mas é o fulano, cuidado, peraí, tu vai pegar dinheiro emprestado com quem? Com fulano. Quem é fulano? Já puxou o histórico daquela pessoa? Tu vai fazer uma sociedade com ela, tu vai emprestar teu cartão para aquela pessoa que está carregada de demônio, tu vai deixar ela botar a mão no teu cartão. Tu vai emprestar o teu carro para aquela pessoa. Tu vai confiar, entregar o teu carro, uma coisa que Deus te deu, uma coisa que é espiritual para o teu trabalho, para servir ao Senhor, a tua família, a obra de Deus, tu vai entregar na mão de qualquer pessoa. Cuidado. No mínimo, você tem que consultar o Senhor, pedir direção a Ele. Amém? Você entende? Certas ligações que a gente tem com pessoas, que a gente tem que ter, no mínimo, precaução. Porque podem servir de ligação, de portais, de portas abertas, e a gente tem que ficar esperto. Na dúvida, pede orientação ao Espírito Santo. Cuidado, alianças. Por isso que o crente, ele não pode namorar uma pessoa, ou não pode namorar qualquer pessoa. Ele tem que ter certeza que aquela pessoa é de Deus. Porque casamento, relação sexual é aliança. É aliança. Sêmen é aliança. É sangue branco. Todo pacto tem. Você vê lá o cara matando a galinha. Por que ele mata a galinha? Porque ele quer judiar da galinha? Não. É porque ele quer derramar o sangue da galinha. Porque o sangue é o que? Vida. Vida é o que? Aliança. Por isso que a Bíblia diz que a gente só pode ter relação sexual depois de casado. Por quê? Porque a relação sexual é uma aliança que um homem está fazendo com a mulher. Se a pessoa sai fazendo aliança com qualquer pessoa, tendo relação sexual com qualquer pessoa, ela está fazendo aliança com qualquer pessoa. Por isso que a Bíblia diz que um homem, por exemplo, não pode se deitar com uma prostituta. Por quê? Porque ele está fazendo uma aliança com ela. É uma troca genética. DNA fica no corpo da outra pessoa. O sêmen é uma aliança. Quando se faz isso, a carga que está naquela pessoa se liga. Quando as duas se ligam, a Bíblia diz que os dois são um só corpo naquele momento. Quando os dois são um só corpo, há um portal entre aquelas duas vidas. Se tiver demônio nessa aqui, passa para essa. Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Então, a gente tem que prestar atenção para não fazer qualquer tipo de aliança. Ou quando for fazer aliança, ter a direção de Deus. Amém? Por exemplo, a Bíblia diz, Davi abriu uma porta com adultério. Ele foi lá, adulterou, abriu a porta. Quanto sofrimento ele trouxe para a família dele? Teve morte, teve divisão, teve dor, teve choro. Até o filho dele ele perdeu. Por causa de uma porta que ele abriu com adultério. Saul abriu uma porta com a desobediência.
teve opressão para ele, para o povo, perdeu até a unção de Deus. Jó abriu uma porta para com a consagração, uma porta sobrenatural, né? No caso de portas espirituais. Daniel abriu uma porta com a oração. O anjo veio ajudar ele na batalha espiritual dele. Então, há portas que a gente pode abrir. E muitas vezes o ser humano não sabe e brinca com coisas que são portais. São chaves. Pecados ocultos. Não tem nada a ver, ninguém está vendo aqui, eu estou na internet, eu estou vendo aqui, ninguém está vendo, debaixo do lençol, madrugada, portais abertos. Está simplesmente abrindo o portal para entrar coisa dentro da sua vida, do seu trabalho, para amarrar a sua vida, para amarrar a sua família, para trazer destruição. Às vezes feitiçaria disfarçada. Muito cuidado. Entretenimento contaminado. Mas é só um filme. É só um filme, cuidado. Será que aquele filme não está te trazendo alguma influência negativa? Pactos emocionais, palavras negativas constantes. E nem percebe que estão abrindo esses tipos de portais. Esses portais trazem opressão, confusão na mente, confusão dentro de casa, briga dentro de casa. Mas eu não sei porque tem tanta briga lá em casa. A pessoa diz assim, eu não sei porque lá em casa tem tanta briga. Eu não sei. Briga por besteira, briga por tudo. Por quê, hein? Porque tem portal aberto, trazendo espírito de briga para dentro de casa. Prisões emocionais, ciclos de destruição e quebra de propósito. A pessoa nunca consegue atingir o propósito dela, porque quando ela vai conseguindo, quebra o propósito, por causa desse tipo de coisa. Quem não está debaixo da proteção de Deus, vai sofrer com essas consequências. Mas quem está com aliança com Deus, fechando as portas para o mal, ali, sabe, fechando, declarando com a palavra de Deus, com o poder de Jesus, com a oração, com o sangue derramado de Cristo, só isso é capaz de fechar as portas abertas que foram feitas, os canais que foram abertos com o mundo espiritual. Fechando as portas do mal e abrindo ali as portas do céu. Amém? Então, o que eu preciso fazer, pastor? Despertar para o mundo espiritual. É o tema da minha palavra. Desperte para a sua jornada com Deus. Desperta. Ei, desperta. Fala com o irmão aí. Desperta, irmão. A Bíblia diz, né? Desperta, tu que dormes. Desperta para a tua jornada. Se liga. Se liga que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Amém? Quando que Jacó desperta? Você vê que ele despertou? Vamos ver lá, ó. No 16. Quando Jacó despertou do sono, ele fez o quê? Ele disse, ele afirmou. O que ele afirmou? Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ou seja, a partir daquele momento, Jacó desperta. Até ali, ele estava ao natural. Ele só estava vendo o quê? Um caminho no deserto, na estrada, e uma pedra, que ele usou como travesseiro. Mas depois da visão, que ele despertou do sono, é como se os olhos espirituais de Jacó se abrissem, e ele... Rapaz, agora eu estou vendo tudo. Agora eu estou vendo o que eu não via antes. Agora eu estou vendo o mundo espiritual. Jacó desperta. Ele acorda do sono. E ele diz, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. Ele via aquele caminho como um caminho natural. Era apenas um caminho de passagem. Nós precisamos ter esse despertar dentro de nós para as coisas espirituais de Deus. Às vezes tem um portal bem pertinho de você para ser aberto, para você ser abençoado em certa área da sua vida. Mas você não está enxergando. Sabe por que não está enxergando? Porque você está dormindo espiritualmente. Você está dormindo. O que está faltando? Despertar. Despertar. Desperta para
tua vida espiritual para tu entender. Certas coisas na tua vida só vão se discernir de forma espiritual. Por isso tem que despertar. Aí Jacó, ele vai e tem aquela percepção. Quantas pessoas estão hoje como o Jacó natural? Estão na casa de Deus, mas não percebem Deus. Estão na jornada, mas não enxergam o propósito. Estão vivendo, mas espiritualmente dormindo. Porque não entende. Estão no sono espiritual. A gente tem que despertar do sono espiritual. Não durma na sua vida espiritual. O sono espiritual. O que é o sono espiritual? Pergunta, o que é, pastor? Sabe o que é? É viver sem sensibilidade espiritual. Você não tem um pingo de sensibilidade. É caminhar sem discernimento. É achar que tudo é natural. É crer. Você crê que Deus vai abençoar? Creio. E o que você está fazendo? Nada. Crer sem expectativa. Você crê, mas não é um crer de verdade. Você crê, mas fica lá esperando. Não, quando você crê, você já vê lá na frente a tua bênção. E o que você vai fazer para chegar lá? É viver sem nenhum tipo de revelação. É servir a Deus, mas não tem nenhum tipo de revelação para Deus. Por Deus, pelas coisas de Deus. Quando Jacó desperta, tudo muda na vida dele. Ele entendeu que aquele lugar era santo. Ele até mudou o nome do lugar, não foi? Ele disse que esse lugar, a partir de hoje, será chamado Betel, casa de Deus. Como é que o cara, no meio do nada, na estrada, ele enxerga que ali era a casa de Deus? Só porque ele despertou espiritualmente falando. É tanto que ele levanta um altar. Ele faz um voto. E ele muda a forma de caminhar a partir dali. Porque ele começa a caminhar com um propósito de vida. A gente vai ver que depois ele faz um voto. E ele diz que a partir dali, se o Senhor fosse com ele, não é? Ele voltaria para aquele lugar, estabeleceria a casa de Deus. O mesmo lugar que era nada, no meio do caminho era nada, se torna o quê? Betel, a casa de Deus. Olha, quando nós temos um pouco de discernimento, nós conseguimos enxergar, aonde não tem nada, nós conseguimos enxergar o lugar da casa de Deus, o lugar onde Deus está, o lugar onde Deus se manifesta. Se você tiver um pouquinho de percepção, você vai enxergar Deus se manifestando dentro da tua casa. E Deus vai até te mostrar onde é que Satanás está se escondendo. Porque muitas vezes está e você não sabe. Está como cupim, dentro de casa, comendo guarda-roupa, comendo no sofá, comendo o armário, e a pessoa nem sabe que tem um negócio escondido lá, porque não tem revelação de Deus. Mas quando tem, ele começa a ter percepção. Opa, eu vou trabalhar nessa área aqui, porque aqui é onde o diabo está se aproveitando. É aqui onde está sendo um portal, que a minha vida está sendo atrasada através dessa situação aqui. Então eu vou consertar essa situação aqui. E aí ela começa a trabalhar ali, e a vida começa a mudar. E a consequência começa a vir na sua própria vida. Porque quando os olhos espirituais se abrem, queridos, a jornada muda. É isso que Deus está mostrando para a gente esse ano. Se os teus olhos espirituais se abrirem, você vai ter um ano diferente. Você vai chegar no final do ano, você vai dizer assim, eu quero subir naquele altar. Eu já profetizei. Sabe o que eu profetizei? Que a próxima vigília do final do ano, nós não vamos ter tempo nem de pregar, porque vai ser só de testemunho. Se você abrir os olhos espirituais. Se você abrir os olhos espirituais, vai ser só de testemunho, porque você vai enxergar cada coisa na tua vida, que elas vão começar a mudar, porque as coisas só se mudam de forma espiritual. A partir daquele dia, Jacó nunca mais foi o mesmo. Ele ainda enfrentaria lutas. Sim, enfrentaria lutas. Não ficou bom, não. Ele ainda erraria. Ele ainda continuava um enganador trapaceiro que precisava de se converter, ter vergonha na cara, ser tratado o seu caráter. Nós somos esse Jacó. Deus não chama os santinhos, não. Deus chama é o ruim. Deus não chama aqueles, o que é santinho. Não, o santinho fica lá no convento.
Deus chama é os ruins, é os trabalhosos, porque é esse que Deus quer tratar. Mas uma coisa é Deus chamar e a gente ser tratado, outra coisa é Deus chamar e a gente continuar sem tratamento. Passar a jornada todinha e não ter transformação. Ele quer fazer a transformação em nós. A gente precisa despertar. Precisa, assim como Jacó, passar por propósitos. Jacó sabia, a partir dali, ele sabia que ele tinha que passar por certos propósitos, coisas que tinham que ser tratadas na vida dele. Agora ele sabia que o céu se manifestaria na terra, que Deus estava caminhando com ele, que existia um propósito na sua jornada. Deus está dizendo para nós também: eu estou neste lugar. Eu estou com você. Eu estou na sua vida. Eu quero se manifestar na tua vida. Perceba. Abra as portas para que eu possa entrar no seu casamento, na sua família, no seu ministério, na sua vida emocional, na sua vida espiritual, na sua igreja, na sua célula, na sua família, aonde for, no seu servir, nas suas finanças. Deus quer entrar nas nossas finanças também. Ele quer abrir portas nas nossas finanças para mudar muita coisa que precisa ser mudada. Mas ele precisa que, assim como Jacó, a gente desperte para o que ele está fazendo. Eu quero encerrar aqui no versículo 17, onde ele diz assim, olha: quão terrível ou quão temível é este lugar. Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. O que antes era um chão duro, agora era um portal. Percebeu? Hoje o Espírito Santo nos chama para ter esse mesmo despertamento. O Espírito Santo nos chama para despertar do sono da incredulidade. Sabia que às vezes nós somos muito incrédulos? Muito incrédulos. Deus diz assim para a pessoa: olha, trazei os dízimos e ofertas à casa do tesouro. A pessoa: ah, mas se eu o meu dízimo, recebi o salário. Recebi o salário. Ai, meu salário é tão pouquinho. 1, 2, 3, 4, 5. Mas, poxa, mas eu tenho que pagar isso, pagar aquilo. E agora vai fazer falta se eu devolver o dízimo? Incredulidade. Como é que eu faço com o dízimo? Eu pago primeiro tudo, se sobrar, se der, eu devolvo o dízimo? É assim? O que é que eu faço primeiro? Eu nem conto com isso aqui, ó. O meu é esse. A irmã deu testemunho na célula. Ela disse: olha, eu já conto sem o dízimo. Você entende? Você recebe 3 mil, você já conta sem um dízimo. Você já conta com quanto? Com 2.700. 300 é o dízimo. Você entendeu? As suas contas é feita em cima de 2.700, não em cima de 3. Por quê? 300 já é o dízimo. Você não vai pagar e se sobrar você dá. Não, você já conta com uns 300, já é. Aqui, pronto. Pastor, mas eu trabalho por conta própria, como é que eu faço? Quem trabalha por conta própria tem que ter o quê? Um caderninho, uma agenda, uma anotação, uma planilha, que coloca lá, ó, despesa, receita, lucro. Essa semana eu gastei quanto? Gastei 5 mil de mercadoria, eu comprei 5 mil de mercadoria e vendi essa mercadoria por 12 mil. Ganhei quanto? 7. Quanto é o dízimo? 700. Simples. Você tem que saber o que você investiu, para saber o que você lucrou, para poder tirar a diferença, e da diferença você separa o dízimo. Entende? É assim. Então é uma questão de crer, de incredulidade, despertar do sono da incredulidade. É simplesmente chegar: não, Senhor, eu creio, está aqui, ó, o dízimo. Pronto. Isso aqui eu já não conto com isso, está aqui o meu dízimo. Agora eu vou pagar as contas, eu vou na fé, e ela vai na fé. E ela vai crendo, e ela vai acreditando que não, vai prosperar, vai dar certo, Deus vai abençoar. E quando ela vai com essa fé, e Deus vai, quando ela olha assim: rapaz, mas até sobrou. Olha aí, Deus deu certo, Deus mexeu daqui, mexeu dacolá. A irmã estava dando o testemunho, testemunho, pagava quanto de luz? 150, né?
250. Aí veio quanto a tua luz? Ela entrou, Deus fez um mover, ela foi lá, teve um benefício. R$ 40. Olha como Deus abençoou. Olha como Deus abençoa quando a pessoa é dizimista, não é? Às vezes veio o contrário. Ou seja, diminuiu da conta de luz dela R$ 210. Não já é uma bênção? Sim ou não? Não já já dá para fazer alguma coisa. Sabe? É de fé em fé que a gente vive, gente. É de fé em fé que a gente vive. Então a gente tem que despertar da rotina espiritual. Às vezes aquela rotina que não, a gente não tem tempo para orar, para louvar, para adorar o Senhor, para vir para a igreja, para servir. Não tenho tempo não. Se ajeitar a rotina, tem. Despertar para falta de visão. E fica só reclamando. Falta de visão, a pessoa fica só reclamando da vida. Ah, mas eu não tenho nada, ninguém me ajuda. Ah, minhas contas para pagar, ninguém me ajuda. Peraí, mas às vezes falta visão. Tu está pegando o teu tempo, está gastando com besteira. Podia estar gastando com outra coisa, falta de visão espiritual. Podia estar transformando alguma coisa, algum tempo teu, numa geração de renda e não num gasto de tempo. Algo que você sabe fazer, algo que você... Vai, Deus é contigo. Ah, mas não deu certo, vai de novo. Ah, mas não deu certo, vai de novo. Ah, mas não deu certo, desiste. Não, vai de novo. Porque o incrédulo faz isso. E o cristão desiste muito fácil das coisas. Por falta de visão. Às vezes é só falta de visão. Aí vem lá o endemoniado e capetado que tem uma visão, vai lá e faz. Na fé doida dele, mas ele faz. E o crente fica, ah, Deus não me abençoa. Deus abençoa, mas tem que ter visão. Amém? Tem que ter visão. Espera aí, onde é que eu posso ganhar? Onde é que eu posso aqui prosperar? O que é que eu posso fazer? Sem muita fantasia. Sabe, sem fantasia. Eu já falei aqui, eu trabalhava numa empresa e eu tinha um camarada lá que era voador. Aí ele ficava, ah, eu quero comprar uma Pajero. O meu sonho é uma Pajero. Pajero, na época Pajero era o carro top. Ah, eu quero uma Pajero, eu vou comprar uma Pajero, eu vou comprar uma Pajero. Eu olhava assim para ele, tu não tem nenhuma bicicleta, tu quer comprar uma Pajero, rapaz. Começa com uma bicicleta. Vai trabalhar numa bicicleta. Pega uma caixa, bota na garupa da bicicleta e sai vendendo alguma coisa. Um dia tu vai chegar na tua Pajero. Agora tu fica na internet vendo porcaria e dizendo que vai ter uma Pajero, quando? Nunca. Nenhum jumento tu vai ter desse jeito. Tem que ter visão. Tem que ter visão espiritual. Para a gente poder prosperar, não é? Despertar para o que Deus já está fazendo. Talvez você esteja vivendo somente em Betel, ou esteja já vivendo em Betel e não percebeu. Talvez tu já está em Betel, um dia Deus vai me levar. E tem gente que fica, né? Deus vai me levar para um lugar onde eu vou prosperar. Tu já está no lugar da prosperidade. Tu já está no lugar da tua prosperidade. O problema não é o lugar, é os teus olhos se abrirem. Amém? Você não precisa, vou embora para o Rio de Janeiro, para São Paulo, para os Estados Unidos. Deus pode te prosperar aqui. Aonde você está? Claro, se Ele tiver propósito para você, amém. Mas Deus quer te prosperar. Aonde você está? Não é o lugar. Ele pode prosperar em qualquer lugar. É os olhos abertos. Talvez Deus já esteja se movendo na sua casa, na sua célula, na sua vida. Mas você ainda não acordou. Ei, desperta. A jornada já começou. E a jornada começa quando os nossos olhos são abertos. Eu quero orar agora para que o Senhor abra os nossos olhos espirituais. Que tu desperte para os teus olhos espirituais. Abre. Eu creio num Deus que Ele é infinito. As obras dele é infinita. Ele pode fazer qualquer coisa, de onde você nem imaginar, Ele pode fazer. Infinitamente, a Bíblia diz, mais do que pedimos ou pensamos. Mas a gente tem que olhar
entender, discernir, crer, dizer: eu creio, eu vou, Deus é comigo, a porta vai se abrir, vai dar certo, eu vou entrar no processo, eu vou entrar na mudança, a minha mente vai se atualizar, a minha mente vai mudar, eu vou mudar os meus hábitos, eu vou mudar a minha rotina, eu vou me esforçar um pouquinho para poder eu acessar portais espirituais. Às vezes tem portais que Deus quer mostrar para a gente, mas a gente não tem nem interesse. Eu creio que Deus mostrou um portal para Jacó porque ele queria. Ele foi lá e tanto que ele lutou pelo direito de primogenitura, desde a barriga da mãe dele. Ele queria ser o primeiro a nascer. Não conseguiu, depois ele deu um jeito. Não. Pagou, mas deu um jeito. Mas conseguiu. E o irmão dele desprezou. Às vezes a gente não faz esforço nenhum para Deus. E quer que as coisas aconteçam. Não faz esforço nenhum, não pensa, não bota nem assim um pouquinho a cabeça para... Eu vou me esforçar aqui, eu vou pegar aqui a minha mente aqui, eu vou me esforçar um pouquinho, o que eu posso fazer para mudar? Não, eu quero que... vou dormir, acordo, tomo café, encho o bucho, vou trabalhar, janto, encho o bucho de novo, arroto, vou dormir, acordo. Parece um cachorro. Se é um bicho, é um cachorro, é um ser humano, o que é? Ser humano não, ser humano, Deus nos fez diferente dos animais racionais. E Deus nos fez diferente e nos chamou para perto dele, nos deu a graça, nos deu o poder dele e quer nos dar a visão espiritual para a gente entrar na nossa jornada e chegar no fim diferente. Então vamos abrir os olhos, vamos dizer: eu quero viver o novo de Deus. Fique de pé. Eu quero viver o novo de Deus. Amém? Vamos dizer assim: olha, assim como Jacó despertou, percebeu que Deus estava ali, hoje o Espírito Santo quer despertar você. Ele quer despertar você. Mas às vezes há portas que precisam ser fechadas. Tem portais na sua vida que podem estarem abertos e são perigosos. Você tem que fechar certas portas para que Deus abra outras. Eu tenho até um louvor que diz, né? Como é? Do Kleber Lucas. Uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. E é assim. Às vezes Deus precisa fechar certas portas e a gente fica triste, né? Ah, aquela porta. Puxa vida, eu era tão apegado a ela. Deus precisou fechar para poder abrir outra na sua vida. Tem coisas que Deus vai ter que fazer assim, ó. Tem uma melhor. Isso aqui não serve mais. Tem uma melhor para você. Tem uma maior para você. E a gente é tão apegado a certas coisas. Deus, para abrir portas, Ele precisa fechar outras que estão fechadas, que estavam abertas. Há portas ao o novo nível de visão espiritual que Deus quer liberar sobre nós durante essa jornada. Esteja preparado para pensar no novo, pensar naquilo que Deus está te mostrando. Não seja aquela mesma pessoa sempre. Não, Deus quer que você pense diferente. Não é diferente com rebeldia, não é diferente para se voltar contra Deus, contra a liderança, contra as coisas de Deus, contra o que você faz, contra seu marido, sua esposa, seus propósitos com Deus, sua vida com Deus. Não, é diferente para o novo de Deus, para seguir a direção que Deus tem para você. Pense diferente, pense novo, porque coisas novas virão aí, nessa jornada, em nome de Jesus. Nós vamos orar agora para que Deus feche todo o portal do maligno que tiver aberto. Amém? Todo portal do maligno, toda porta maligna que tiver aberta, nós vamos orar agora. Para que Ele também restaure a sua sensibilidade espiritual. E para que Ele abra os nossos olhos do entendimento. E que inicie sobre nós um novo tempo de revelação.